E o nosso tema agora são as funções lambda. É uma terminologia presente em muitas linguagens. Bom, mas a ideia às vezes aparece sem essa nomenclatura também. Vamos falar de cidadania de primeira classe. Isso se aplica a muitos conceitos em linguagem de programação. É uma forma de dizer, uma expressão que ganhou destaque até com funções e que hoje é usado com diversos conceitos. Vejam, números, strings, caracteres booleanos são ditos cidadãos de primeira classe na linguagem. São cidadãos VIP. Por quê? Porque eles têm todas as regalias. Eles podem ser armazenados em variáveis, né? São valores passíveis de serem armazenados em variáveis, de serem passados como argumentos de subrrotinas, podem ser o resultado de uma subrrotina, e as próprias subrrotinas em si, em C, em Java até a versão 5, em várias linguagens, não são cidadãs de primeira classe. Elas não podem ser armazenadas em variáveis, elas não podem ser usadas como argumentos, não podem ser o resultado. Tá? Mas em linguagens desde o Lisp, lá no final dos anos 50, né? E aí diversas linguagens depois disso, sim, existe essa ideia. O termo lambda tem origem num formalismo matemático da lógica chamado de cálculo lambda, proposta pelo Alonzo Church, um lógico americano, ali no fim da década de 30, dos anos 1930, com vistas à lógica. Era para resolver questões da lógica, né? Uma técnica, enfim, sintaxe, semântica, enfim, uma teoria, é uma teoria inteira. E ela acabou ganhando importância resolvendo problemas, ou a própria definição de computabilidade, que veio lá do problema da decisão para problema para o qual surgiu na mesma época a solução do Turing, das máquinas de Turing, né? O Turing, que foi aluno de doutorado do Church, lá nos Estados Unidos, né? O Turing saiu da Inglaterra e passou um ano ali com o Church fazendo doutorado. E acho que não conversaram sobre esses assuntos e logo em seguida, de forma independente, os dois resolveram o problema da decisão. E a solução do Church veio pelo cálculo lambda, que tem uma grande repercussão posterior sobre linguagem de programação. Discutiremos isso com mais detalhes em outros vídeos, mas por enquanto o termo lambda vem desse contexto. Uma forma de pensar é que a função é um valor. Veja, digamos assim, a fórmula, entre aspas, o algoritmo da função, o que a função faz é uma coisa. É uma coisa que você pode armazenar e aí, continuando, você pode passar como argumento, você pode retornar, etc. Então, para isso, deve existir na linguagem uma forma de escrever este valor, né? Que não é exatamente aquele de definição de funções, definição de subrrotinas tradicional em linguagem de programação. Quer dizer, além daquele, é preciso haver uma forma de criar essa função mínima, né? essa definição mínima de uma função, da função como valor. Tá? Então, nós vamos percorrer essas ideias em Lisp e em Kotlin. Né? Kotlin aqui representando linguagens mais recentes que já surgem com essa ideia embutida, então existe naturalmente, previamente pensado uma forma de se fazer isso, então é uma tendência e é muito difícil uma linguagem
recente não dispor desse dispositivo de funções lambda, né? Mas nós vamos também ver em Lisp, que é onde essas ideias já estão presentes há mais tempo, mas não qualquer Lisp. Vamos trocar de Lisp, vamos para um Lisp mais usado em educação, digamos assim, mas não só, tá? Não é só educacional, pelo contrário, que é o Scheme. E é uma boa oportunidade para retomar nossas conversas sobre Lisp, agora numa perspectiva mais histórica, porque, digamos assim, o Lisp surgiu ali, né, no MIT ali na virada dos anos 1960, e logo teve uma diversificação, né, uma explosão, uma variação. Então teve o Mac Lisp, nada a ver com o Macintosh, né, o Mac Lisp, o Interlisp, vários Lisps, né? E no meados da década de 70, no doutorado do Guy Steele Jr., um personagem muito importante aqui na história das linguagens de programação, orientada pelo Gerald Sussman, lá no MIT, eles propuseram um Lisp, que é assim, uma joia de design de linguagem de programação. Talvez seja aí dos top 3 casos de ultra design de linguagem de programação que influenciou, né, que teve grande repercussão, né. O próprio JavaScript era para ser um scheme embutido no browser. A própria GNU tem lá o Guile, né, que é uma espécie de linguagem para programação de aplicações que é um scheme. Eu vou dizer que várias linguagens de programação têm uma influência bem, às vezes um pouco mais distante, né, com a própria linguagem Lua. É um design minimalista, quer dizer, economia de conceitos. Enquanto outros Lisps, como o Common Lisp, né, você pode comparar com o painel de Boeing, porque ele tem quase tudo pronto à mão, né, aquelas 500 funções, milhares de funções, é uma linguagem extensa, né, uma linguagem com uma superfície de informações muito grande. Scheme propõe pouquíssimos conceitos, quase como um iPod, né, que era aquele dispositivo mínimo, né, com design mínimo. E essa linguagem com poucos conceitos, por recombinação, por composição que o programador faz, consegue cobrir tudo que é necessário para uma abordagem completa da programação. Tá? Então, esse minimalismo está no design e, enfim. E aqui, só para continuar a história, só para criar outras referências, nós vimos o Emacs Lisp, né, surgindo aqui no meio dos anos 80, o que a gente pôs a mão até agora, mas ele é voltado mesmo para a aplicação do Emacs. Ele surgiu muito casado ali muito influenciado mais por esses outros Lisps do que o Scheme propriamente. E o Guy Steele juntou essa diversidade de tantos e tantos Lisps e coordenou um esforço de comitê para padronizar um belíssimo trabalho, algo muito admirável do Guy Steele, porque é quase que um trabalho, além de técnico, político, né? Um trabalho de engenharia social, digamos assim, e ele foi bem sucedido. Bom, Scheme, ele é uma especificação que ela é revisada de tempos em tempos, então teve a revisão 5, né, que ficou muito tempo, a revisão 6, a revisão 7, mas é uma especificação, então pode haver várias implementações, várias versões de Scheme, e é o que existe, né? Existem muitas, eu aqui fui escrevendo, eu trabalhei muito com Big Lu, que eu nem escrevi aqui, mas Racket era um chamado PLT Scheme, é de longe o mais indicado, era o scheme mais voltado não só para ensino, mas para funcionalidade, o próprio ambiente de
trabalho. De fato, é de longe mais dedicado, mas ele deixou de ser um scheme. Como todo Lisp, ele ousou ter suas versões próprias dessa e daquela funcionalidade, por exemplo, o sistema de módulos. E aí ele deixou de ser um scheme. Ele é quase um scheme, mas ele é tão poderoso que, na verdade, você pode selecionar a linguagem. Você pode selecionar o Lisp que você quer usar com ele e trabalhar com scheme também. Realmente é o que eu recomendo para o iniciante, mas eu vou usar um scheme clássico, eu vou usar o She Scheme, que é da Cisco. Para a minha geração ele era um scheme inacessível, porque ele era pago e ele tinha um desempenho muito poderoso, era um design admirável, está aí desde os anos 80, só que aí ele ficou gratuito. Então, não tem por que não usar. Tá? Então, eu já vou começar aqui. Ó. Vou aqui para o meu shell, meu interpretador de comandos do sistema operacional, onde eu já instalei o pacote, né? Aí no seu sistema pesquise por She Scheme ou outro scheme, tá? E temos um REPL. Temos um REPL. Vamos começar falando de scheme em geral. Eu tenho números, como qualquer Lisp. Eu tenho strings. Eu tenho o apóstrofo lá que me dá um símbolo, né? Já vou dizer que temos agora true e false mesmo, não é aquele T e new. Muito bem. Com esse hash, né? Hash T, hash F, são booleanos. Muito bem. Scheme é um Lisp 1. Então, no Emacs Lisp nós tínhamos def-var e tínhamos def-fun. Nós tínhamos dois dicionários, tínhamos dois livros, né? Tínhamos dois ambientes de referenciamento, um para variáveis e outro para funções. Agora não. Agora não, justamente porque funções são valores e schema é minimalista, tá? Então, nós vamos ter só define. Não aconteceu nada com define? Aconteceu sim. Ele escreveu no livro. Ele escreveu A. Ele incluiu no ambiente de referenciamento o vínculo A1000. Muito bem, aqui vamos falar de lambda. Lambda. Então, essa é a sintaxe, né? Eu escrevo lambda. E aí eu posso escrever uma lista de parâmetros e o retorno. Então, aqui é a função identidade. Mando para ele e falo, olha, você me mandou uma coisa, isso é um valor. Esse valor eu não vou escrever ele aqui, mas ele é uma procedure. Ele é uma função, né? Eu posso ter com quantos parâmetros eu quiser. Então aqui eu vou fazer A mais A vezes B. Ele também diz que é uma procedure. Nós podemos, então isso é uma literal de função. É uma forma de escrever uma sintaxe, é um texto que vai ser transformado em uma função. Em Kotlin, já estou aqui com o meu REPL aberto, nós temos isso também. Então, aqui é com chaves, o parâmetro vem, eu ponho uma seta e eu ponho um retorno. Então, aqui, Ctrl Enter, eu mando lá. Ele vai dar o tipo disso aí. Não gostou porque não tem tipo. Então, vamos voltar aqui e dizer que o x é um inteiro, portanto, o resultado é um inteiro. Agora ele gostou. Depois, em encontros futuros, nós discutiremos esses tipos. Eu posso ter isso com quantos parâmetros eu quiser. Então, aqui A mais A vezes B. Opa, novamente temos que
Acho que se basta eu botar em 1, deixa eu ver se basta eu botar em 1 ele já vai entender. Não. Muito bem. Então, é o que nós temos aqui. Em Kotlin, nós temos um synthetic sugar para lambdas que tem só um parâmetro, como esse aqui, ó, x. Então você pode, a sua fórmula é x, dado que seu parâmetro é x. Então você pode escrever simplesmente it. Já está embutido que it é ele. Ele quem? Ele ou parâmetro, né? Por que o parâmetro? Porque só há um, no caso, quando só há um. Eu fiz aqui um exemplo mais interessante, né? O que é a identidade? Você bate o olho, não fica tão claro. Aqui nós temos um lambda de um parâmetro só, que recebe um y e retorna y mais y ao quadrado. Então você pode escrever direto it mais it vezes it. Muito bem, vamos usar estes literais em aplicações? Muito bem, como é que eu uso uma função? Por exemplo, como é que eu uso a função somar? Abre parênteses, a função e os parâmetros, né? Então, com lambda vai ser isso aí, ó. Eu vou abrir, primeiro eu abro parênteses da aplicação, quer dizer, eu tenho que escrever uma função. Vou escrever essa função ao vivo, on the fly, tá? Então, eu vou abrir agora de novo, mas agora é para criar a função, tá? Então, vou fazer lambda de x e vamos aplicar o valor 3. Isso dá 3, tá? Se eu fizesse ali lambda de AB, aquela fórmula para somar A com A vezes B, passasse aqui 7 e 8. Então o 7 vai ser o A, o 8 vai ser o B, vai fazer uma conta aí, 7 vezes 8, 56, mais 7, 63. Em Kotlin, esta aplicação, eu vou evitar usar o it aqui, tá? O it é muito legal com funções de sistemas de informação, que processam listas de dados. Aqui, com esses exemplos... Bom, eu tenho que... Isso é a função. O que é que eu tenho que fazer? Aplicar com parênteses. Opa, esqueci de novo de dizer o tipo. Bom, então aquela função mais complicada. Deixa eu pegar pela memória aqui, aí, ó. Aqui pela memória a memória das entradas de dados. Aqui eu tenho que escrever, ó, com a sintaxe como se fosse f de 7,8, né? Quer dizer, uma função, os parâmetros aqui, na verdade, é uma tupla, né? Ctrl Enter, deu certo. Bom, aqui é o que nós acabamos de ver. Armazenando em variáveis. Muito bem, aqui é aquilo que a gente falava de ser cidadão de primeira classe, né? Vejam, eu posso usar o define. O define, eu usei define para o A, né? Meu A está valendo 1000. Mas eu posso fazer o seguinte agora, define B, lambda x, fecha o lambda, fecha o B. Tá? Então, quem que é B? B é uma procedure. Como é que eu uso uma procedure? B é a função, A é 1000. Então, a função identidade aplicada a 1000 dá 1000. Então, essa é a beleza do scheme, como um Lisp 1, né? Um Lisp que só tem um dicionário, ele não cria duas coisas, ele não tem dois mecanismos, né? Ele tem uma coisa só, única.
Isso que é a simplicidade, né? E que tem um termo até de ortogonalidade, quando você consegue separar as ideias da sua linguagem em coisas totalmente distintas, conceitos claros e definidos e distintos que depois vêm recombinados. Você consegue misturá-los combinando para usar, mas na definição, no entendimento, eles estão bem separados. Isso é ortogonalidade. Ortogonalidade que vem lá da álgebra linear, né, da ideia de eixos ortogonais que são independentes. Quando a gente fala em ortogonalidade, a melhor palavra seria independência, isolamento. Quer dizer, o problema de criar uma linguagem de programação, você conseguiu entender as partes bem separadas, né? Você conseguiu abstrair as coisas sem misturá-las. E aí, na hora de implementar, essa implementação é separada mesmo. E no uso elas vêm recombinadas. Aí é o programador. Esse é o Valhalla, né? É o sonho do designer de linguagem de programação, é conseguir essa ortogonalidade, né, esse minimalismo. E Schema é isso. Então, um dos motivos é esse, é reconhecer que as funções são valores como mais um tipo de valor e que você armazena como qualquer outro, né? Aqui no material eu quis mostrar um pouco mais da sintaxe. Eu estou escrevendo tudo numa linha. Bom, aqui eu mostrei a aplicação, né, como eu já mostrei lá. Você usa a variável que você sabe que contém um valor função, um lambda, e vai dar certo. Bom, aqui eu tenho escrito tudo em uma linha, mas o que é mais comum é você quebrar. Só que eu vou mais longe. Vou mostrar o que um programador Scheme usa no dia a dia. Ele não usa tanto lambda. Ele usa isso aqui, ó, que na verdade é um synthetic sugar. Entre aspas, uma macro que já vem pronta. Quer dizer, você poderia criar essa macro. O define. O define, ele analisa se ele recebe uma lista ou ele recebe um símbolo. Se ele recebe um símbolo, ele vai simplesmente vincular com o que vier. Lembre-se, pode ser um número, pode ser um booleano, pode ser uma função, que é uma coisa a mais, é mais um tipo de coisas da linguagem. Ok, o define aqui não é diferente de qualquer outra situação do define. Mas quando o define recebe uma lista primeiro, ele já sabe, opa, o primeiro vai ser o nome que eu vou associar no dicionário e os demais são nomes de parâmetros. Então ele traduz, né? Ele traduz esta forma para esta. Ele não processa isso. É um sintético. Existe alguém, né, no processamento, talvez o analisador léxico, não sei, que ele detecta esse synthetic sugar e volta para este aqui, e é aí que o interpretador vem, né? Muito bem. Em Kotlin a gente pode fazer esse trabalho de atribuição, de armazenar em variáveis. Vamos fazer aqui val b. Bom, vou pegar por memória aqui, né? Já tenho aqui val b. Vejam que não tem resultado porque escreveu no dicionário, escreveu no livro, né? Então ele não retorna nada quando eu crio um bind, né? Um vínculo. Criei um vínculo no ambiente de referenciamento. E agora eu posso usar b de 1000. Deu 1000. Funções de ordem superior. Veja, novamente, são aqueles termos que vêm sempre misturados. Cidadão de primeira classe, funções primeira classe, ordem superior, parece que é tudo a mesma coisa, tudo é sinônimo? Não. São coisas diferentes que estão fortemente correlacionadas, né? Esse termo de ordem superior, talvez, né, eu não tenho esse domínio da história desses termos, mas há grande chance que seja influenciado por uma terminologia da lógica. Existem lógicas de ordem superior, né, que são aquelas que estão acima da primeira. Quer dizer, existe a primeira e as outras. As outras são chamadas de ordem superior, segunda, terceira, quarta, enfim. Então, lógica de primeira ordem, você tem predicados, né? Você tem coisas que são verdadeiras ou falsas, digamos assim,
que versam sobre elementos de conjuntos. Este é o alvo. Eu só posso falar sobre os elementos de conjuntos. Então ela fica mais bem comportada, né? Então todos os ímpares não são divisíveis por 2, por exemplo. Já uma lógica de segunda ordem, você vai poder ter predicados que versam sobre predicados. Ou uma outra forma de dizer, predicados que versam sobre conjuntos. Você já ampliou. Então, não só apenas você fala sobre elementos. Então, aqui, ó, qualquer que seja P, existe um X, onde P de X é verdade. Eu apenas improvisei aqui, isso aqui não tem... O que importa é que eu estou falando que para todos os predicados existe um elemento que satisfaz o predicado, né? Isso aqui está até vago demais. Isso aqui eu teria que estar afirmando dentro de alguma teoria, enfim. O que importa é que eu estou quantificando sobre P, não só sobre X. Isso é uma lógica de primeira ordem. A lógica de terceira ordem são predicados que versam sobre conjuntos de conjuntos e por aí vai, tá? Então observem que nós estamos ampliando o escopo, né, o alcance sobre o que a lógica trata, o tema, né, os assuntos da lógica. Então, quando a gente fala em função de ordem superior, tem uma analogia, porque nós estamos acostumados a tratar de funções que lidam com valores. Seria, digamos assim, entre aspas, funções de primeira ordem, digamos assim, né? Ninguém usa esse termo, eu estou só esticando a analogia. Mas aí sim, você poderia ter funções de funções. Ó, eu vou ter uma função gama que recebe um f, e lá dentro ele usa esse f, ele aplica esse f. Tá? Então vamos ver isto. Eu vou criar aqui uma função de ordem superior que eu vou chamar de gama. E ela vai ter um parâmetro f. Já estou me valendo do Synthetic Sugar aqui, né? Eu não vou criar um lambda, não vou ficar digitando lambda se eu tenho uma coisa mais confortável. Muito bem, e é comum aqui a gente quebrar a linha mesmo, não precisava, mas fica mais visível. O que é que eu vou fazer? Vou aplicar f a 10. Bom, então f não é uma função qualquer, tem que ser uma função que recebe um número, mas aqui numa linguagem como essa eu não tenho como restringir isso, né? Que é uma linguagem dinamicamente tipada, veremos isso. Mas gravou aí no ambiente de referenciamento gamma. Se eu perguntar que é gamma, é um procedure. Muito bem, e quem que eu vou passar gama? Eu vou passar o próprio b, ó. B é uma função que recebe um número e retorna ele mesmo. E deu 10 aí, ó. Então veja, gama é uma função de ordem superior porque ela recebe como parâmetro uma função. Claro que existem outras formas de ser uma função de ordem superior. Ela pode retornar, veremos isso no próximo vídeo. Não é só por isso, mas sendo isso, já configura uma função de ordem superior. E aqui eu usei, passando a função b. Eu posso invocar on the fly aqui, eu posso criar um lambda. Aqui tem que ter um parâmetro só, né? E tem que processar número. Posso chamar de que for, chamar de w. E aqui eu posso criar uma fórmula qualquer, menos w, 7, fecha, fecha, tem que dar 3, né? O que é a função gama? A função gama é uma função que recebe funções sobre um número e ela aplica essa função ao número 10. Isso é a função gama. Então ela recebeu essa função e retornou 3. Podemos fazer algo equivalente aqui. Função gama, ela recebe uma função f de que tipo? Bom, vamos discutir tipos de função, mas vocês já vão ter aqui um spoiler. Aqui é como eu escrevo a função, como eu escrevo o tipo da função, fica até pouco
legível, né? O tipo da função é esse aqui, veremos, tá? Essa setinha diz aqui que tem um parâmetro inteiro e retorna um inteiro. Bom, a função gama recebe essa função f que tem esse tipo e o resultado dela é um inteiro. E o que é que ela faz? Ela retorna f aplicado a 10. Eu estou querendo sempre repetir a mesma função que eu faço nas duas linguagens, só para quebrar. Bom, vamos lá. Gama de... Eu perdi meu B aqui, né? Eu poderia definir aquele B aqui, mas... Lambda de x... Vamos usar aqui, it menos 7. Primeira execução sempre demora, deu 3, né? Então, Kotlin tem a mesma ideia. Bom, aqui é apenas a documentação do que eu já acabei de mostrar. A função que recebe função como parâmetro. Foi isso que nós vimos, uma função de ordem superior, neste caso, função que recebe função como parâmetro. No próximo vídeo nós veremos funções que retornam funções. Aí isso vai nos dar brecha para falarmos de fechos, ou fechamentos, ou closures. E aí nós vamos entender o que é, de fato, uma função como valor, tá? O que é um lambda. Então, até lá.